E aí, você está com dúvida na matéria de industrialização? De repente você não está conseguindo fazer os exercícios exatamente porque ainda não entendeu o conceito. Se não entendeu o conceito, bora lá comigo entender o processo de industrialização do Brasil. Vamos lá. Pessoal, existem alguns passos muito importantes nesse processo de industrialização brasileira. E aí eu quero apresentar passo a passo eles para vocês. Essa é a primeira parte da aula de industrialização. Esse tema é grande, então nós vamos dividir eles aí por partes. Esse tema será dividido por partes. Vamos iniciar aqui. Primeiro ponto importantíssimo. De 1808 a 1929, o Brasil tinha como base econômica o café. Isso mesmo. O cafezinho que você tanto gosta e toma ele aí pela manhã ou de repente até durante todo o dia. O café que não é um produto brasileiro, mas sim árabe, né? Ele se adaptou muito bem ao clima, ao solo do Brasil e foi, de certa forma, abraçado pela população brasileira, mas principalmente aí pelo mundo, né? O que vai acontecer? O café, se adaptando muito bem ao solo brasileiro, ao clima brasileiro, se torna a base econômica do Brasil durante esse período de 1808 a 1929. O Brasil, ele vendia muito café e daí um grande aliado seu é alegar com toda certeza que o café era um produto de exportação. Esse foi o grande sucesso do Brasil, vendendo café, a exportação. Então você que eu já sei que está com um caderninho, está fazendo as suas anotações, coloque aí, a exportação do café foi o fruto do sucesso desse ciclo econômico brasileiro. E aí a venda do café foi realizada principalmente na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil vendia muito para essas duas localidades. Então a Europa comprava muito café do Brasil, assim como os Estados Unidos. Isso acabou fazendo com que o Brasil centrasse todas as suas forças econômicas e produtivas no café. O que por um lado foi bom, porque o clima e o solo favoreciam esse tipo de plantio, mas por outro lado foi péssimo, horrível. Por quê? O Brasil se tornou completamente refém do café sem ter um plano B. Então, uma vez que o café desse errado, não se tinha um plano B estratégico para uma saída econômica. Isso é importante que fique muito claro aí para vocês. Um outro problema é que se eu foco 100% da minha economia, basicamente, em commodities, que significam produtos primários, é o setor primário da economia, eu estou correndo um sério risco, principalmente se tratando da agricultura, porque eu tenho que contar com ações climáticas. E sobre ações climáticas, agricultores não têm poder. Então, um ano que não chova, a produção ela cai absurdamente. Então o Brasil, ele entrou nesse risco, nesse campo de risco, se baseando exclusivamente no café. E aí, como eu já disse, foi um produto muito voltado para exportação. Patrick, não teve venda interna? Sim, mas o capital pesado que entrava no Brasil não era fruto da venda do café no Brasil, era fruto do café vendido para a Europa e Estados Unidos. Com isso, houve um acúmulo de capital, ou seja, o Brasil conseguiu reunir dinheiro, acumular dinheiro devido à venda do café. O que era diferente, né, na época do Brasil colônia, uma vez que tudo que o Brasil ele conseguia explorar os seus recursos ia para a coroa portuguesa. Aqui não.
aqui já ficava no Brasil. Então houve um acúmulo de capital, muita grana. Só que houve um problema. A total dependência do café como fonte econômica para o Brasil acabou acarretando aí sérios problemas. Vamos imaginar o seguinte, se o café era o produto mais vendido e o produto mais exportado, eu tenho que pensar que se acontecer alguma coisa e o café começar a ter uma queda em suas vendas, a economia vai ficar comprometida, correto? E foi exatamente o que aconteceu. Entre 1914 e 1918, nós tivemos o quê? Vamos ver se a sua história geral tá legal. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que teve como localidade a Europa. E aí eu preciso pensar no seguinte, a Europa deixou de comprar café, porque uma vez que o continente está em guerra, o café deixa de ser prioridade. Então o Brasil perdeu seu mercado consumidor europeu durante a Primeira Guerra. Mas ainda tínhamos os Estados Unidos, que anos depois, em 1929, acontece a grande crise, a crise da Bolsa, a quebra da Bolsa, gerando uma crise cafeeira no Brasil. Então, não confundam, em 29 nós tivemos aí uma crise nos Estados Unidos que acabou gerando um efeito dominó aí no mundo. A quebra da Bolsa. No Brasil, houve uma crise cafeeira. O Brasil agora perdeu o seu mercado consumidor europeu e norte-americano. Logo ficou mais do que evidente que o Brasil não poderia ficar centrado só no café. É aí que tem início, de fato, o processo de industrialização do Brasil. Um grande personagem desse processo foi Getúlio Vargas. Qual a sua importância nesse processo? Getúlio Vargas, ele então foi o precursor do processo de industrialização aqui dentro do Brasil, que, diga-se de passagem, algo muito importante, aconteceu de forma tardia, demorou muito para acontecer, né? O Brasil aí, ele teve quase que 200 anos para começar o seu processo de industrialização pós-Revolução Industrial na Inglaterra. Então, foi muito demorado, muito tardio. Isso acabou refletindo, né? Até hoje nós pagamos um preço absurdo por isso. A Europa, os Estados Unidos, eles ainda estão bem à nossa frente em termos de avanços tecnológicos industriais e de qualidade industrial. O Brasil ainda continua fornecendo basicamente matéria-prima para o mundo, desde a época do Brasil colônia. Então essa é uma crítica, né, uma autocrítica que no momento, ao fazer um exercício, uma prova, você também tem que levar isso em consideração. O Brasil, percebendo a riqueza natural que tinha, principalmente mineral, Getúlio Vargas foi muito estratégico. Ora, se temos essa riqueza mineral, vamos investir exatamente nisso. E já que o café deu tão certo pelo processo de exportação, vamos exportar essa matéria-prima também, esperando, torcendo para que desse certo, para que tivesse o mesmo sucesso, o mesmo êxito do café. E o que vai acontecer? Getúlio Vargas, ele pensa o seguinte: exportar café, a infraestrutura, os navios, o porto litorâneo tem que ser de uma forma X. Para explorar e exportar, por exemplo, minério de ferro, a infraestrutura tem que ser outra. Foi aí que ele pega dinheiro do café gerado pelo acúmulo de capital, ok? No momento da economia cafeeira brasileira, porque tinha muita grana, ele pega esse dinheiro e constrói o Porto de Santos. O Porto de Santos foi um porto completamente estratégico para exportação, uma nova infraestrutura voltada agora para a exportação de minério e de petróleo. E o que vai acontecer? Logo após a exportação desse minério e do petróleo, que é muito bem recebido na Europa, Estados Unidos, isso
vai se dando de maneira ampliada. Novos portos vão modificando as suas infraestruturas voltadas agora para o minério e petróleo. Getúlio Vargas, de maneira muito estratégica, portanto, ele fez uma opção da indústria de base. O que é indústria de base, Patrick? Uma indústria voltada completamente para recursos primários, como o minério e o petróleo, matéria-prima. Então, nesse processo, ele vai abrir companhias e indústrias como a Petrobras, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e também a Companhia Vale do Rio Doce, naquele momento chamada Companhia Vale do Rio Doce, só posteriormente sendo chamada Vale. Todas essas indústrias, nós vamos comentar já já, eram governamentais, administradas pelo governo. O lugar de escolha no processo de início da industrialização foi o ABC Paulista e Diadema. Por quê? Geograficamente estratégico, para escoar a mercadoria, esses recursos naturais até o Porto de Santos, para assim poder enviar para partes diversas no mundo. Então, foi uma escolha de localização estratégica para escoar essa mercadoria, ok? E eu não posso esquecer, como eu havia dito, que existe uma relação das indústrias governamentais com um processo ideológico político. Getúlio Vargas era nacionalista. Ele não abria as portas do país para que indústrias estrangeiras viessem para cá. Então, a ideia de Getúlio Vargas era fortalecer o Estado gerando emprego. Nesse primeiro momento, deu super certo, a geração de empregos foi estrondosa e isso, inclusive, acabou refletindo em um outro processo. Principalmente nordestinos desceram em peso da década de 40 até a década de 70. Eu não posso esquecer que o início desse processo de industrialização se deu na década de 30 e 40. É o marco, Marcou o início da indústria no Brasil. Década de 30 e 40. Então, na década de 40, já existiam algumas indústrias consolidadas e os nordestinos, atraídos pela possibilidade do emprego, descem para a região sudeste. Muito cuidado para que você não se engane, não caia em alguns mitos. Eu já ouvi bastante aluno dizendo o seguinte: olha, nordestino descia só para a região de São Paulo, o que não é uma verdade. É óbvio que São Paulo se consolidou como a grande cidade de atração. São Paulo, sem sombra de dúvida, foi a cidade que mais conseguiu atrair pessoas voltadas para a busca de uma oportunidade de emprego. Mas eu não posso esquecer também do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, geralmente, quando as pessoas não conseguiam o emprego em São Paulo, migravam para o Rio de Janeiro em busca de emprego. Não é à toa que hoje essas duas cidades apresentam os dois maiores complexos comunitários, as maiores favelas do país. Desceu muita gente se concentrou nessas duas cidades. E as cidades não estavam programadas para crescer tão rapidamente, recebendo tanta gente. Essas pessoas começaram com baixo poder aquisitivo a ocupar as áreas periféricas, longe das áreas centrais planejadas, criando assim as favelas. Então Getúlio Vargas era um nacionalista, abria somente indústrias estatais, onde o governo tinha o poder sobre essas empresas, de modo a administrá-las, Geração de muitos empregos, a população se mostrou extremamente feliz com esse processo, obviamente. Muita gente empregada, capital circulando, muito consumo. As pessoas estavam felizes. E para complementar isso, Getúlio Vargas, que era extremamente estratégico, ele vinha observando que fora do Brasil nascia um movimento chamado sindicato, que lutava por direitos trabalhistas. Como a indústria estava nascendo no Brasil, ele não queria enfrentar esse problema aqui, porque inicialmente poderia acabar com a indústria no Brasil, uma vez que um processo
que tem início, que nasce, já nasce também enfrentando, reivindicações, ele tinha medo disso. Então o que ele fez? Ele observou quais eram as maiores reivindicações desse grupo chamado Sindicato Trabalhista, que já ocorria fora do Brasil. E ele acabou dando esses direitos sem que os trabalhadores, os operários do Brasil, pedissem. Isso fez com que Getúlio Vargas caísse nas graças da população, inclusive sendo chamado de pai dos pobres. Tamanho amor e satisfação que a população estava demonstrando naquele momento político para com Getúlio Vargas. Então essa foi a primeira parte do processo de industrialização. Fique ligado que já já tem a segunda. Fui! E você, já se inscreveu? Assim a gente vai conseguir divulgar para mais e mais pessoas essas aulas gratuitas, pensadas e produzidas para vocês. Curta, compartilhe, comente, inclusive diga de onde você é, de onde você está acompanhando essas aulas. Para mim vai ser um prazer incomensurável. Abraço, fui!